Sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízos antes que de prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízo, o Senhor era com o juízo e os livrara das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juízo, porquanto o Senhor compadecia deles antes dos seus gemidos, por causa dos que apertaram e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincendiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo e adorando-os. Eles nada deixavam nas suas obras, nem nas obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, e que ordenara seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que José deixou quando morreu. Para elas, por Israel, a prova se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim o Senhor deixou aquela nação e não expulsou logo, nem os entregou na mão de Josué. Povos pagãos no meio de Israel. São estas nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto não somente para as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para que ensinar-lhes a guerra. Pelo menos as gerações dantes não sabiam disso. 5 príncipes filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitaram as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para por eles o Senhor, por Israel a prova para si, saber se dariam ouvidos aos mandamentos do que havia ordenado os seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram as suas filhas para si por mulheres e deram aos seus próprios os filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Atiniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, renderam culto a Balaíns e o poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra ele e ele entregou nas mãos de Cusã-Razatim, rei de Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram a Cusã-Razatim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel. O Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele, veio sobre ele espírito do Senhor e julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Razataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Servidão sob Eglon. Tomaram então os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei de Moabitas, contra Israel,
portanto fizeram o que era mal perante o Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amelitas, e feriu Israel, e operaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio deles enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, compromisso com o covado, e cingiu debaixo de suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo, tendo entregado o tributo, despediu a gente que trouxera e saiu com ela. Porém voltou a ponto que estavam a imagem e a sepultura ao pé de Gigal. Disse ao rei: tenho uma palavra para dizer, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiram saíram de sua presença. Entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estabelecendo a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também a cabo com a lâmina, e porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. Eude, saindo por um postíbulo, passou para vestíbulo, depois de cerrar sobre as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram a chave e abriram, eis que seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi a Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com eles das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segue-me, porque o Senhor entregou em vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. Desceram após eles e tomaram vals do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel. A terra foi em paz 80 anos. Depois dele foi Sangrar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhinha de bois, e também ele libertou a Israel. Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou o Senhor às mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sisera era comandante do seu exército, o qual não habitava em Orozete Agoim. Chamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora e Baraque livram-nos. Débora, profetisa, mulher de Lapodote, julgava Israel naquele tempo. Ela
atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e monta contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e os dos filhos de Zebulon? E farei a ti para o ribeiro Quizon a Sisera, comandante do exército Jabim, com os seus carros e suas tropas, e darei as tuas mãos. Então lhe disse Baraque: e se fores comigo, irei, porém não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos da mulher o Senhor entregará a Sisera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Guedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Heber Queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Ababe, sogro de Moisés, e haviam armado suas tendas no carvalho de Zaanim, que está junto a Guedes. Anunciaram